Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Cambuá Podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que é formada em psicopedagogia, é formada em pedagogia, tem especialização em educação especial inclusiva, trabalha com alunos autistas e surdos. Eu estou falando de Soane. Seja muito bem-vinda, professora Soane. Muito obrigado por estar aqui. Pode se apresentar para quem não te conhece Eu ainda. que agradeço o convite, me sinto muito honrada por estar aqui com você para falar um pouco da minha experiência profissional. Soane, eu queria começar te perguntando por que você escolheu a pedagogia? Na verdade, não foi nenhuma escolha, foi uma necessidade, né? Por eu estar eu tenho outra formação antes da pedagogia, mas por eu estar na área que exigia, né, no meu currículo a formação em pedagogia, eu fiz a formação, né, para pedagoga. Sim. E como que foi esse processo? Como é que foi se tornar pedagoga? Como é que foi a faculdade, o processo de estudo? Se tornar pedagoga, estar pedagoga, é uma constituição, né, da identidade profissional. E aí envolve as experiências, né, as aprendizagens, e a gente vai se constituindo como um profissional na área da pedagogia, né, da docência. E a formação em pedagogia foi uma experiência que já transformou a minha visão, a minha vida, né? Tanto profissional quanto pessoal. Você citou, né, que tem a questão da transformação, que a pedagogia te trouxe transformações tanto no profissional como no pessoal. Eu queria que você citasse alguma dessas transformações. Pronto. Essa transformação, ela já começa desde quando eu iniciei a minha formação em pedagogia, quando eu tive contato com o saber científico, principalmente com a pedagogia de Paulo Freire, né? Que ele diz que a educação ela é transformadora, ela é uma ferramenta de transformação. Aí eu fui me constituindo como uma profissional com esse potencial, né? Acreditando em mim mesma que eu sou capaz de transformar a vida de uma criança ou de um adolescente, né, dos alunos que eu trabalho atualmente, através da educação. Eu gostei que você citou Paulo Freire, né? E eu queria saber quais são os autores que te influenciam na sua formação. Vai desde Paulo Freire, Vygotsky, e agora atualmente, né, na função que eu atuo, eu tenho como base a neurociência, a neurociência cognitiva, Piaget, Vygotsky, Helvin Feuerstein, que é um especialista, né, do Sim. exterior, que desenvolveu a teoria de que todo ser é capaz de aprender, independente, né, da sua condição, da sua característica, que vai desde a condição social ou as questões cognitivas, né, independente do comprometimento cognitivo, o cérebro ele é modificável. Sim. E aí então a gente tem, né, com base científica que todo sujeito é capaz de aprender. Basta ele ser mediado. Você citou, né, que todo sujeito é capaz de aprender, e isso nos leva a um próximo tópico que envolve o tópico anterior também, que é a questão da educação inclusiva, né, que você hoje é atuante na área, né, da educação inclusiva, é especializada nisso. Eu queria primeiro saber como que foi para você chegar na educação inclusiva, como que foi para ter esse olhar para a educação especial inclusiva. Como é que foi a sua formação na educação especial inclusiva? A educação especial inclusiva entrou na minha vida profissional no momento de transição de função, né, dentro da educação do município. Eu fui lotada, né, na sala de recursos multifuncionais do Colégio Municipal de Belo Campo, e aí surgiu uma nova demanda na minha vida, porque eu precisava me profissionalizar para poder atuar. E aí, a partir disso aí, eu tive que buscar conhecimento. Então, foi um desafio a mais para você superar, né? Foi um desafio a mais, um desafio novo. Sim. E que me provou, né, que
A cada etapa da nossa vida nós somos desafiados e também acreditar na nossa capacidade, né, de nos renovar, de aprender cada vez mais. E para quem está assistindo, talvez não saiba ainda o que é a educação inclusiva, como que o professor da educação inclusiva atua, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor dessa profissão para a gente. Então, a educação especial inclusiva, ela é uma modalidade de ensino transversal, né, que é fruto da luta, né, tanto da sociedade civil quanto de associações não governamentais no mundo inteiro, e fortalece a partir de leis, que eu vou citar uma, que é a Lei da Inclusão, que ela determina que é um direito de toda pessoa com deficiência de estar em todos os espaços da sociedade. E a educação, ela vem através da Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Brasileira, firmando esse direito. Aí, então, ela acontece dentro da escola regular e ainda acontece também em associações não governamentais como a APAE, mas dentro da escola regular ela acontece através de um dos serviços da educação especial inclusiva, que é o atendimento educacional especializado, que além disso tem um espaço físico, que é a sala de recursos multifuncionais, né? E esse espaço, ele tem como objetivo identificar, elaborar, né, estratégias e recursos de acessibilidade para que todo aluno, público-alvo, né, desta educação, ele possa ter acesso pleno à aprendizagem, à participação plena da aprendizagem dentro da escola. Então, me explique, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem um aluno que tem alguma deficiência, né? Ele vai participar da sala de recursos multifuncionais, do AE, né? Isso, do AE. AE. Tem a professora do ensino regular, que ela tem ali as suas atividades. As atividades, elas são feitas juntamente uma com a outra? Existe essa conversa? Ou é feito de uma forma especializada para aquele aluno? Como é que funciona? Este processo, né, de acesso ao currículo, né, das habilidades da BNCC que são promovidas dentro da escola para o aluno com deficiência, existe todo um olhar sensível, né, através de protocolos que venha garantir o acesso ao currículo. Então, como é que isso acontece dentro da escola? Esse trabalho de elaboração das atividades, ele parte de uma rede de apoio, com a sala de recursos multifuncionais, através do professor, né, da professora, no meu caso, e com um diálogo com as professoras regentes e professoras de apoio. Aí o que acontece? A gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica que vai considerar desde o laudo clínico, né, que nos ampara muito, e a parte pedagógica. E aí a gente avalia como é que ele se apresenta, né? As funções cognitivas desse aluno, qual a necessidade educacional específica que ele precisa. Dependendo da avaliação que a gente faz, a gente vai perceber quais as necessidades dele para acesso ao currículo, ou seja, vai ser montado um plano de atendimento específico, considerando todas as características cognitivas, acadêmicas, comportamentais e também as socioemocionais, e a partir dali a gente vai trabalhar nessa perspectiva, né? Dando condições através das adaptações, que é o aluno que vai apresentar para a gente, através da avaliação, qual é o nível de suporte que ele precisa. Aí a gente considera, ele já é alfabetizado, ele verbaliza, ele se comunica com funcionalidade, né? Qual é a autonomia que ele tem, que vai desde de cuidar de si, a apropriar, né, desses saberes da escola nas relações interpessoais, e também as condições, né, sensoriais, que vai as motoras, visuais, auditivas,
a percepção, tudo isso vai determinar qual é a necessidade que ele precisa. Então, Feito isso, aí as atividades vão sair, né, dessa parte, né, sim, de do planejamento. elaboração, né, que serão elaboradas. Sim. E vão para a prática. E vão para a prática, né? E aí a gente vai observar também, identificar quais os recursos de acessibilidade que ele precisa. Porque se ele tem baixa visão, eu preciso saber como é que é o funcionamento visual deste aluno para adaptar a atividade. Ele vai precisar de uma lupa, ele vai precisar de um caderno de pauta ampliada, né? De um contraste, e a tecnologia assistiva vem nos amparar com tudo isso, né? Se for uma questão motora da pega, do lápis, existem adaptadores, né? Se for a mesa, um plano inclinado, então tem todo um aparato da tecnologia assistiva que vai dar suporte para que o aluno se desenvolva de forma plena dentro da escola. É muito bonito, né? Porque é feito de uma forma individualizada, olhando para o aluno. Então, parabéns mais uma vez pelo Muito seu obrigada. trabalho, que é um trabalho muito, muito bacana, muito bonito. Mas também eu acredito que enfrenta algumas dificuldades e alguns preconceitos pela sociedade. Eu queria saber como que você lida com os preconceitos da sociedade, com as pessoas com deficiência, enfim, como que você lida com essa situação? Ainda existem barreiras, né? Sim. Embora estamos já bem avançados com relação à inclusão, né? Desse olhar empático que precisa colocar no lugar do outro, ainda existem, né? Questões enraizadas, né? Culturais, né? Que ainda afetam. Tanto afeta a vida, né? Da pessoa que tem a deficiência e nós profissionais que lidamos diretamente com essa situação. Então ainda temos barreiras atitudinais, né, que é a visão que o outro tem, né, do outro, de não ter essa consciência de se colocar no lugar do outro, né, não desenvolve esse sentimento de empatia. Temos barreiras também de acessibilidade financeira, porque às vezes recebemos um aluno com uma necessidade específica, mas aí a gente não consegue de imediato, né, o recurso que vai favorecê-lo, né, não temos ainda os recursos que a gente necessita, não temos todos, e enfim, mas é uma questão muito subjetiva, né, a gente não pode transformar o outro, a gente pode ir mostrando exemplos, né? E mediando situações através da comunicação assertiva que a gente fala na escola, né? Porque apontar para o outro o que ele tem que fazer pode se tornar algo que seja desafiar o outro, né? Ou subestimá-lo. E não é dessa forma. A gente precisa fazer com que ele se mobilize, ele mude a sua visão. Verdade. Até segundo a Constituição, você quer continuar? Tem outras barreiras também. Né? Sim. Além disso, nós profissionais ainda enfrentamos algumas limitações, porque nós trabalhamos em rede de apoio, nós dependemos do apoio, da rede de apoio multidisciplinar, quando a gente recebe o aluno que identifica a necessidade, aciona a rede familiar e encaminha para os setores responsáveis, né? E aí, então, nem sempre aquele aluno é contemplado no seu direito pleno, porque depende de barreiras, né? Nas estruturas da saúde ou de outros setores. Né? Mas nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre luta. E algumas coisas muito importantes a gente acaba conseguindo. É porque é amplo, né? Não envolve só a professora... Isso. A psicopedagoga, envolve toda a estrutura que move a sociedade para que esse aluno tenha toda a sua educação plena, né? Segundo a Constituição, a gente tem o direito à igualdade, mas também a gente tem o direito à diferença, né? A gente tem o direito de ser diferente, de ter uma religião diferente, de ter diferenças físicas, enfim... eu queria saber também como que é lidar com tantas pessoas diferentes,
com tantos pensamentos diferentes, porque a gente sabe que até mesmo na educação existem visões diferentes de como como é que eu vou concluir essa pergunta? Visões diferentes de como lecionar, de como tratar a questão da educação especial. Eu queria saber como que você vê isso. Falar disso é falar de diversidade. Sim. Então, quando a gente compreende o que é diversidade, a gente respeita. Uhum. Então, respeitar também tem a ver com a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Quando a gente internaliza isso, tudo fica muito mais simples, né? Sim. Então, assim, as barreiras existem, o capacitismo, o preconceito, mas não podemos focar nas coisas negativas, né? Então, assim, na nossa perspectiva, o reforço positivo é que transforma, né? A gente reforça o que é positivo e deixa de lado o que é negativo. E a partir disso, a gente vai transformando ali o ambiente de forma sutil. E tem que ser muito sutil, para que os outros não achem que a gente está querendo desafiá-los, né? Sim. Ou subestimar a sua visão, que já é consolidada a respeito de algo. Entendi. Soane, a sua profissão é muito linda, o seu trabalho é muito bonito, eu vejo suas postagens e Obrigada. é muito bacana Eu te acompanhar. E eu queria que você desse um conselho para quem está olhando essa entrevista, para quem te vê como uma inspiração. Qual conselho você daria para quem quer atuar nessa área, para quem quer atuar na educação especial inclusiva? O conselho que eu dou para um colega que já está ou queira engajar, né, nesta área, parte de 3 conceitos assim bem importantes, né? Que é coragem, persistência e crença, né? Quando a gente tem a coragem para não desistir diante dos desafios, né, das desilusões, e a gente tem a persistência, a gente vai buscar cada vez mais e é isso. Coragem, persistência e crer. E a crença. E a crença que tudo é possível, né? Sim. Tudo é possível, que somos competentes, que tudo é possível. E o que mais podemos fazer? Esse é um lema do meu trabalho, né? Eu tenho na minha sala, quando eu recebo o meu aluno, eu preciso despertar nele o sentimento de autoestima e de competência, porque na maioria das vezes eles são desacreditados, né? Pela própria história, né, da pessoa com deficiência, eles são desacreditados. Uma boa parte são desacreditados ou estão só naquele cantinho porque ou por falta de conhecimento ou por falta de uma visão mais ampliada, né? Eles não são talvez tão alcançados da forma que deveria. Sim. Então, a crença de que tudo é possível e o que mais a gente pode fazer. Então, quando a gente internaliza isso, a gente vai buscar sempre, vai sempre procurar vencer as barreiras, né? Buscar novas estratégias. Se uma não funciona, a gente busca outra e assim sucessivamente. Existe alguma história nesses seus anos trabalhando na educação inclusiva que você possa compartilhar com a gente? Algum momento que te marcou durante a docência? Existem várias experiências, né? Sim. Uma das mais marcantes eu cito já do mais recente, do ano passado, que eu percebi avanços significativos, né? De alunos que conseguiram avançar, que eu consegui escrever um relatório com avanços, que antes era sempre a mesma coisa, aquilo me inquietava, meu Deus. Se o ser humano é capaz de aprender, eu preciso saber que ele tem limitação, mas eu preciso buscar conhecimento para saber o que é que eu faço para estimular as áreas que estão com déficits. Então, assim, com paciência, respeitando a limitação, mas acreditando no potencial, pode avançar sim, né? E aí, outra experiência marcante foi as vivências através do filme Somos Todos Extraordinários, que eu estive à frente para poder exibir na escola para as turmas regulares, que me tocou também os alunos regulares. Então, assim, a gente vai transformando, né, contagiando aqueles que estão ao redor
Então, assim, a importância da educação especial nessa transformação, né, dentro da escola, que vai levar para a sociedade, né, vai contribuir para uma sociedade mais empática e mais justa. E a lição que o filme nos trouxe, ela foi assim, além do nome, né, que é Somos Todos Extraordinários, a história daquele menino nos comoveu. E os preceitos que o livro e o filme nos traz vai enriquecendo o nosso coração, né? Sobre a gentileza, a empatia, que a beleza vem do interior, que vai além da beleza física, né? E o mais importante é ser sempre gentil, porque cada um de nós passa por uma batalha, que é uma frase de J.R. Palácio, a autora do livro. Realmente, cada um de nós passamos por uma batalha. Esse filme é muito incrível, inclusive, se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. É muito bacana, né? A gente vê, como você disse, esses avanços que, às vezes, de uma forma sutil, você vai lá e, através de um filme, de um livro, você percebe uma mudança. E eu acredito que também com essa entrevista, as pessoas que estão nos assistindo vão ter um olhar mais generoso para a questão da educação inclusiva, vão conhecer melhor o seu trabalho, e eu queria te agradecer imensamente por você estar aqui, por você ceder o seu tempo, por compartilhar a sua história, um pouquinho da sua história, um pouquinho sobre o que é educação inclusiva, e eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo, um recado final, uma mensagem final. Eu agradeço imensamente o carinho, a credibilidade, né? Aceitei com muito gosto. O conceito da educação era a educação especial, aí foi avançando, né, nos conceitos, e atualmente ela é educação especial inclusiva, agora ela é educação inclusiva, porque a educação inclusiva é para todos, independente de suas necessidades. É para aquele que está retraído, é para aquele que tem dificuldade de se concentrar e de aprender, é para aquele que tem dificuldade de socializar, né? Enfim, a educação inclusiva é para todos, para que todos se sintam bem e aprendam. Avançamos tanto nos conceitos que atualmente a educação, ela não é mais educação especial, ela é inclusiva, ou simplesmente educação inclusiva, porque ela é para todos aqueles que necessitam de um olhar sensível dentro da escola. Então, assim, o recado que eu deixo é que nós precisamos, né, nos despir dos preconceitos e enxergar o outro com esse olhar empático, porque na maioria das vezes somos nós mesmos que precisamos, né, de apoio. E o que é ser humilde é reconhecer isso, né? Verdade. As barreiras, às vezes, estão em nós. Verdade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que assistiu até aqui. Siga nas redes sociais, deixe o seu Instagram para quem quiser seguir. Instagram é @profsoane. Pronto, @profsoane. E você também que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o like. E até a próxima, gente. Muito obrigado. É Prof. Soane Ferraz. Prof. Soane Ferraz, viu? O Instagram, @Prof. Soane Ferraz. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.